lógico, um deles tinha que trair, estava escrito no Velho Testamento, que aquele que come pão contigo vai te trair. E como o presbítero falou ontem, podia ter sido Pedrão, ou não? Você acha que ele se andou só com Judas? Não, Judas foi o único que entrou na conversa, irmão, porque estava com Jesus, mas não estava salvo. Porque a Bíblia fala que ele era o tesoureiro do ministério de Jesus, e vira e mexe ele enfiava a mão na bolsa para tirar alguma coisa para ele. Nada contra os tesoureiros, amém? Estou falando daqui, diz a Bíblia. O que diz a Bíblia. Ainda já regalou os olhos, nada contra os tesoureiros. Estou dizendo desse tesoureiro aqui, Judas. No final dele foi. E ele precisava ter se matado? Porque Pedro negou a Jesus. Mas como foi dito ontem, ele se arrependeu. E a prova do arrependimento foi que quando Jesus chamou, ele foi. Judas traiu Jesus também. Negou Jesus também. Mas ele não conseguiu se arrepender. Ele preferiu se matar. Decidiu dar uma solução com a sua própria mão. Subiu numa árvore e se enforcou. Isso se chama covardia. Como eu disse, errou, assume que errou. Sempre ensino isso para a nossa filha. Se você errou, o couro vai ser inevitável. Isso é certo. Falando a verdade ou me escondendo, o couro vai ser inevitável. Mas, se você confessar, eu vou usar de longanimidade. Em vez de dar 10, eu vou dar só 5. Brincadeira. Mas nós temos que ter essa coragem, sabe? Porque nós pecamos muitas vezes, irmãos, e achamos que, como o pastor não está vendo, está tudo certo. Mas a minha Bíblia, a sua Bíblia, diz que há alguém lá em cima que está com os olhos com 2 lavamentas de fogo procurando. Aleluia. E ele sai em todos os lugares contemplando tudo aquilo que nós fazemos. Vivia então, em primeiro lugar, olhando constantemente para o Pai. Em segundo lugar, em plena submissão a Deus. Em terceiro lugar, a procura de pecadores. Em quarto lugar, em permanente oração. E em quinto lugar, fazendo-se cumprir a vontade de Deus. Isso era o seu alimento. O alimento de Jesus era fazer a vontade de Deus. Onde está isso, irmão? João 4, 32 e 34. Diz assim, João 4, 32 e 34. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. No 34, disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Esse era o alimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Fazer a vontade do Pai se cumprir na terra. Nós temos que realizar, não podemos só pensar em fazer. Você pode olhar em todo o livro de Atos dos Apóstolos, tudo tem a sua ação. Por isso se chama Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo. Eles realizam algo, eles fazem algo. Como eu disse, antes Pedro já tinha recebido o sopro do Espírito Santo e negou quando o galo cantou. Mas ao sair, Jesus o fita e ele se lembra: o Senhor aqui é realizado. Sabe por que pecamos, irmãos? Porque confiamos em nós mesmos muitas vezes. Não, pode deitar aqui do meu lado, sem roupa nenhuma, que você vai dormir tranquilo a noite inteira. Conversa, irmão. Não te ponha à prova. Não te ponha à tentação. Não te ponha, porque vais pecar. Como disse um certo presidente de ministério, um obreiro que passou a noite com uma cantora, os dois não eram casados. Passaram por um evento lá no Nordeste do Brasil e chegaram no hotel, só tinha um quarto. Então assim, ó, nós somos 2 salvos, a irmã fica com a cama e eu durmo no chão. Saindo de manhã, está lá nos anais, nas cartas, em uma das atas da convenção lá do Pará. Chegando de manhã, ao sair, quem trabalhava na recepção do hotel, uma irmã da igreja. Isso. Vocês estão fazendo os dois no mesmo caso. Não aconteceu nada, irmão. Nós somos salvos da pessoa de Jesus. A irmã levou para o pastor e o pastor levou para a convenção. Foram os dois disciplinados. Já por quê? O pastor pegou lá e falou: não aconteceu nada. O marido dela acreditou, sua esposa acreditou, mas eu não acredito.
Em primeiro lugar, esse ministério não tem cabra frouxo. Passa a noite com a mulher no quarto, não faz nada. Tu é frouxo. Então, está disciplinado porque é frouxo. Não adianta tentar justificar, irmão. Vai justificar como? Quem estava ali nos dois? O Espírito Santo e o diabo. Mais ninguém. Pensa, quem acreditaria nisso, irmão? Por mais que eles estejam falando a verdade, não se põe à prova, irmão, porque ninguém vai acreditar, a não ser que isso seja eunuco. Sabe o que é ser eunuco? Quantos sabem? Os que não sabem são menores, eu conto depois. Eles eram castrados para cuidar das esposas dos reis. A menos que você seja eunuco, aí ninguém vai acreditar em você. Ninguém vai acreditar. Mas eu não fiz, Jesus. Por que te pôs a prova então? Pode realmente não terem feito nada, mas criou uma situação, não criou? E passaram os dois pela disciplina. Então devemos fazer a vontade de Deus se realizar. Como? Pregando o Evangelho lá fora. Irmãos, em 1 João, como eu li, diz assim: aquele que diz que permanece nele deve andar assim como ele andou. Se dizermos permanecer nele, ele, então é o nosso dever andar como ele andou. Se dizemos permanecer nele, então é o nosso dever andar como ele andou. Todo que confessa os seus pecados, o aceita como Senhor e Salvador, permanece nele na sua palavra, darão muitos frutos. E como eu disse, o Evangelho de João, capítulo 15, nos prova isso. Eu vou encerrar com esse capítulo. Abra João, capítulo 15, a partir do verso de número 1, diz-nos a palavra do Senhor: eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Jesus disse: eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Então, no capítulo 15 do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, como escreveu o apóstolo João, nos ensina que o permanecer nele e a palavra dele permanecendo em nós, este é o nosso segredo da vitória. Glória a Deus. De conseguirmos andar nas pisaturas deles. É o segredo do quê? É o segredo da vida frutífera. É o segredo de uma vida frutífera, se ele permanecer em ti e você permanecer na sua palavra. Aonde está isso? Nesse texto, no versículos 3 a 5, diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode um ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar fruto, se não permanecereis em mim. Eu sou a videira. Nossa, mas a luz está batendo bem em cima aqui, irmão. Está tirando a minha inspiração. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto. Então o segredo de você frutificar bastante na obra de Deus é permanecer nele e a palavra dele permanecer em você. Você terá uma vida frutífera e andará nos passos de Jesus. O segredo da oração respondida, capítulo 15, versículos 7 e 16. O 7 diz assim: se permaneceres em mim e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiseres, vos será feito. 16. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Está entendendo? O segredo da oração respondida é permanecer nele e a palavra dele em nós. Terceiro ponto, do gozo. O segredo do gozo completo. João 15, 11. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Permanecer na palavra, permanecer nele, a palavra dele em nós, vai causar em nós um gozo permanente. Uma sensação de bem-estar permanente. Por mais que as lutas venham contra a sua vida, se você estiver nele, a palavra dele estiver em você, você vai ter paz, porque você vai entender que nada acontece fora da vontade permissiva de Deus. Tudo que acontece sobre as nossas vidas é para que, passando por essa provação, o nome dele seja glorificado nessa terra. Amém? O quarto ponto, o quarto segredo é o do conhecimento de Deus. João 15, 15 diz assim:
Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Se você tiver essa palavra em você, Deus vai constantemente falar contigo. Constantemente que você abrir essa palavra, o autor dessas escrituras vai falar com você. Aleluia. Os escritores que passaram na nossa história, se você tiver alguma dúvida com relação aos seus livros, você não tem a quem perguntar. Mas, concernente ao livro de Deus, a sua palavra, o autor ainda está entre nós. Aleluia. O Espírito Santo de Deus vai lhe dizer, vai lhe interpretar, vai lhe explicar. Se você estiver em íntima comunhão com Ele, você vai até sentir a sensação daquele momento. Você vai ouvir os passarinhos cantando quando a Bíblia assim o relatar, que é uma manhã de sol. Como você vai ver o vento soprar, como você vê a tempestade no deserto. Você está em tão íntima comunhão que foi como se você estivesse ali. Sabe televisão 3D, irmão? Você está dentro do filme. Isso é maravilhoso, irmãos. Experimente e busque, porque eu já experimentei. É coisa boa. Você está lendo como se você estivesse vendo, como se Deus estivesse lhe revelando, como se você estivesse sentindo aquela sensação no seu coração. Deus nos revela o pleno conhecimento através da sua palavra. Quinto e último, o segredo do pleno amor está aqui em 4 versículos nesse texto de João 15. O primeiro está no versículo 9, que diz assim: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Versículo 10. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E o versículo 17. Isso vos mando. O que Ele nos manda? Ele nos está pedindo. 2 mandamentos Ele nos deu. Moisés deu 10 e Ele resumiu-os em 2. O primeiro é igual e único: amarás ao teu Deus acima de todas as coisas. Ouve, ó Israel, o Senhor o teu Deus é único. Amarás ao teu Deus acima de todas as coisas. E o segundo, que resume os outros 9, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O que você não quer que aconteça com você, você não vai querer que aconteça com o teu próximo. Quero concluir nos dizendo que é impossível fazer missões sem amor. O que motiva uma pessoa a deixar o seu país, a sua casa, o seu lar, para ir para um lugar onde Deus está lhe mostrando que ele muitas vezes nem sabe falar o idioma, não conhece os costumes, é o amor por aquelas almas que estão lá. O amor é esse, irmãos, que tem que ser maior do que o seu conforto, maior do que a sua vontade. Por isso que a maior prova de missões, todo mundo diz missões está no coração de Deus, e é verdade, irmãos, está no amor de Deus. João 3,16 é a prova disso. Aonde começou as missões no coração de Jesus, no coração de Deus? João 3,16 deixa claro: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito ou seu Filho único, para por amar, Jesus morreu numa cruz. Por amar ao Pai e nos amar. Esta é a prova de amor de Deus para conosco. E qual é a nossa prova de amor para com Deus? Está num texto correlacionado, não é? Lemos João 3,16. O texto relacionado está em 1 João 3,16. Abra aí e se ponha de pé comigo. 1 João 3,16. Não sei, já tem um hino para louvar, irmã? Amém? Amém? Você já vai louvar o hino, João 3, 1 João 3,16 diz assim: nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos... Devemos amar os nossos irmãos, e aqueles que estão lá fora.
Pois quem ama, irmãos, dá a própria vida. Quem ama não guarda mágoa. Quem ama, perdoa. E o mais importante de tudo, quem ama, cumpre a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E essa verdade se chama Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Salvação é uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo. Assim como Deus nos amou, irmãos, em João 3,16, nós devemos praticar 1 João 3,16. Sabendo que Cristo morreu por amor, nós não devemos medir esforços para amar o nosso próximo, para amar aquele que está lá fora. Como o pastor Edevaldo disse, não temos que esperar o nosso próximo vir a nós temos que procurar os nossos próximos. Quem é o mais próximo de você? Fale do amor de Jesus. Fale que Jesus é bom. Fale que Jesus salva. Fale que Jesus leva para morar no céu. Fale, nós vamos passar por uma leve e momentânea provação nessa terra. Mas se perseverarmos até o fim, teremos a eternidade. Aleluia! Sabe o que é isso, irmãos? Eu não consigo mensurar isso. Somos seres muito pequenos, muito minúsculos. O homem olha para o céu e olha para o universo e fala da sua grandeza. Um olhar pequeno, irmãos, medíocre. Eu olho para o Deus, Criador do universo, e contemplo o Kairos de Deus, a sua eternidade. Ele é no passado, Ele é no presente, Ele é no futuro a nossa salvação. Os profetas dizem, não há salvação fora de Ti. Amém? Irmã Cíntia vai louvar o hino. Curva a sua cabeça. Medite no que nós dissemos. Eu já estou 5 minutos, eu vou passar pelo microfone, não o telefone, é o microfone. 5 minutos. A irmã Cíntia vai orar, vai louvar e nós vamos orar. Se você quiser sentar para ouvir o louvor, pode se assentar. Pode ficar na forma que lhe for mais conveniente. Eu quero só que você ouça o que Deus tem para falar. Porque eu creio que Deus fala pela palavra, eu creio que Deus fala pelos louvores, eu creio que Deus fala pelos pássaros, pela sua criação. Quando alguém lhe disser, como você prova que Deus existe? Você vai falar, como você me prova que Ele não existe? Rebata a pergunta com uma outra pergunta. Foi o que Jesus disse, não foi? Quando foi interrogado pelos fariseus da sua época. O batismo de João. Não, pergunta como ele provava que ele era o filho de Deus. Ele perguntou, e o batismo de João, era de Deus ou não? Se eles dissessem que sim, o povo ia caminhar para cima porque eles tinham decapitado João. Se eles dissessem que não, como é que eles iam negar os prodígios e maravilhas que João fazia? Então rebata ele. E como você me prova que Deus não existe? Ah, eu nunca vi. Pois é, você já viu o vento alguma vez? Mas você sente quando o vento bate, quando a brisa vem? Assim somos nós, irmãos, quando sentimos a presença de Deus sobre nossas vidas. Ele vem como um vento veemente, sabe? Ele entra pelos 4 cantos da casa. E você vê as labaredas como se fossem de fogo vir sobre a sua vida. E aquele calor começa a te invadir de baixo para cima, de cima para baixo. E você começa a contemplar a glória do Senhor. Você começa a ouvir os anjos, os serafins, os querubins dizendo santo. Santo, santo é o Senhor. Deixa o meu coração em Ti, pois sem Ti não sou nada. Jesus, Tu és o meu valor, és o Salvador, meu maior amor.
venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém rompa a tua palavra. Dois pedidos eu tenho nessa noite, dois convites. Para quem nunca aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, hoje é o dia, hoje é a hora. Alguém para Jesus nessa noite? Alguém que seja desviado, afastado dos caminhos do Senhor e deseja retornar aos caminhos do Senhor? O dia hoje, esse é o segundo convite que eu tenho para a sua vida. Não saia daqui nessa noite sem levar Jesus no seu coração. E para você que sentiu a palavra arder, queimar no seu coração, ore, jejue e busque a presença de Deus, porque o poder vem dos céus sobre as nossas vidas. É buscando que se alcança, é batendo que se abre. E seja usado poderosamente nas mãos do Senhor. Assim, mais uma vez. Peça isso para o Senhor nessa noite. Ajuda-nos a perseverar, fazendo a tua vontade, cumprir-se nessa terra, procurando as almas e compartilhando aquilo que tu tens nos dado a cada dia. Esse é o desejo do meu coração e a minha gratidão eterna a ti, Senhor, por ter me salvo naquela cruz. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, Senhor. Amém? Eu agradeço essa oportunidade e peço a oração dos irmãos por favor da nossa vida, da minha e da minha esposa. Sábado, dia 30, saímos indo para Minocamo para estar ali. A Lúcia vai estar ministrando à tarde no trabalho do chá das senhoras. E vamos estar ministrando à noite no culto lá em Minocamo, em Gifken. Eu rogo as orações dos irmãos em nosso favor. Amém? Que Deus possa vos abençoar e vos guardar na poderosa presença do Filho amado Jesus Cristo de Nazaré.